Boa noite. Deixa eu pôr uma carinha pra mim, né? Essa não sou eu. Não, volta lá. Pronto. Boa noite. Deixa o Instagram avisar todo mundo. Oi, Cami, boa noite. Hoje vai ser uma live mega especial. A Jéssica vai vir, vai contar a história dela com superações tão intensas e profundas. Oi, Rose, oi, Ana, boa noite. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem, por gentileza. Se o áudio está bom. Tudo bem? Bora lá para mais uma live essa semana. A Jéssica acabou de entrar. E eu quero pontuar assim. Hoje a gente vai falar bastante de assuntos que às vezes a gente sente e não fala, né? Muitas das vezes nós passamos por determinadas situações em que a gente até cria uma máscara para os outros de que tá tudo bem. Se alguém pergunta, e aí, você tá bem? Como é que você tá? E você responde, tá tudo ótimo, maravilhoso. Só que você sabe se você tem uma depressão, se você se sente rejeitada, se você se sente sozinha, aonde o calo aperta, aonde dói, aonde machuca. E você muitas vezes não tem com quem falar. Não sabe nem com quem falar. E até por isso que eu trago a importância dos grupos, de todos os trabalhos em grupo que eu desenvolvo, porque eu já estive nesse lugar. E a Jéssica também esteve. E a gente vai compartilhar aqui histórias dela que foram muito parecidas, inclusive, com a minha história. E eu vou contar o porquê que são tão parecidas. E que acabou depois trazendo para mim essa live, a Cíntia colocando. Que bom que você está aqui, que bom que todas vocês estão aqui. E mesmo se você estiver assistindo essa live gravada, eu já quero começar dizendo, sinta-se abraçada. Porque eu sei o que é caminhar sozinha. Então, eu posso te garantir uma coisa. Esse espaço tá aqui é justamente para que você não se sinta assim. Eu levo isso como uma missão, como uma responsabilidade, inclusive social. É uma causa para mim. Para que mais e mais mulheres saibam que sim, é possível mudar histórias. É possível mudar histórias que parecem que, meu Deus, será que algum dia eu vou sair desse buraco que eu tô? Sim, você vai. Se você se permitir, se você quiser dar um passo além, porque é muito mais difícil você olhar, encarar que, puxa, eu podia estar vivendo outras coisas e não isso, do que de repente enfrentar o desafio de fazer as mudanças. E saibam que fazer essas mudanças acompanhada torna o trajeto mais leve, muito mais leve. Porque eu fiz grande parte do meu trajeto sozinha e foi muito pesado. Depois, a espiritualidade, toda a minha história foram trazendo mulheres incríveis, com histórias incríveis, assim como a Jéssica, que vai trazer a dela hoje para vocês. E que vocês vão ver, nossa, tem um grupo aqui de mulheres que dá pra gente contar, que dá pra gente sentir que, mesmo online, hein? Mesmo num processo virtual, a gente sente o abraço, a gente sente as mãos dadas. Então, assim, vou chamar a Jéssica agora para conversar comigo. E se vocês verem que a gente vai se emocionar, eu tenho certeza, porque a gente é manteiga derretida mesmo. E eu quero que vocês saibam que assim, inclusive nesse processo em que nós vamos ficando sozinhas pelo trajeto, a gente vai criando aquela coisa de eu não posso chorar, eu tenho que ser forte. Eu não posso chorar e eu tenho que ser forte. E eu vou dizer para você, o choro é o rio da vida.
A vida chega até você através das águas. Nós somos formadas através das águas. O nosso corpo é formado tanto por água. O planeta Terra, que simboliza o feminino da criação, tem essa quantidade absurda de água, não é à toa. E já chegaram alunas para mim falando: Dani, eu fico aflita de ver você chorar em meditação, se emocionar. Eu falei: eu estou transbordando. A gente transborda a vida. A gente, talvez você tenha a simbologia do choro como tristeza, mas saiba, eu já chorei muito por felicidade, por gratidão. Principalmente por ter conhecido essa pessoa que tá aí. Eu já tô me emocionando. A Jéssica, ela é muito especial. E eu quero que vocês assistam essa live de coração aberto. Eu quero que vocês sintam que a gente tá na sala de uma casa bem gostosa nossa. E esse momento é para nós. Se você está vendo essa live e não me conhece, rapidinho, meu nome é Daniele Neves, eu sou terapeuta holística e educadora espiritual. Eu ajudo mulheres a transformarem todos os seus medos, suas dores, inclusive ancestrais, em força interior, em prosperidade e evolução espiritual. Então, bora lá, vou chamar a Jéssica para conversar. Deixa eu ver, deixa eu lembrar como é que eu chamo. Aqui, vamos lá. Pronto, já chamei. Vamos ver se ela vai entrar. Boa noite para vocês, Andréia, Cíntia, Jeane. Todo mundo que entrou, Flavinha. Deixa eu ver se não vai dar nenhum problema. Jéssica, mandei aí a solicitação, vê se chegou, por favor. Senão você pede para entrar aqui. Coloca aí para mim. Deixa eu ver. Foi. Não sei que deu problema na internet. E eu queria aproveitar e perguntar para vocês que estão assistindo aqui, né? Se vocês se sentem aí dentro dos relacionamentos, dentro dos processos de vida de vocês. Se vocês se sentem pertencentes, né? Manda para mim, Jé. Aperta para enviar a solicitação, então, que eu te autorizo daqui. Você está dizendo que não chegou, né? Ó, tô enviando de novo. Dá uma conferida. Eu fiz o mesmo processo de ontem que eu fiz com a Mari. Se você não assistiu a live de ontem com a Mari, tá no meu feed. A Mari tinha muito medo de espiritualidade, de todos os assuntos que eu trago, de tudo que representa, né, o processo do portal. E todas as conquistas que ela teve a partir do portal, de cocriação, de oportunidades. Ontem ela contou um caso em que ela se sentiu mega protegida num processo de batida de carro, inclusive. Foi muito interessante. Então, depois, se você não assistiu, corre lá, que foi bem legal. A Cíntia colocando: eu não, já chorei muito hoje, gritei, me sinto totalmente abandonada. Então, você está no lugar certo, tá? Porque eu sei que não é fácil. Tá dizendo que você não tá conseguindo participar, né? Jéssica, faz assim, sai e volta. Que aí você entrando, vai aparecer para você participar, né? Enviar a solicitação para participar e aí você envia, eu autorizo, tá bom? Ah, entrou! Só que tá tão ruim a imagem. Deixa eu ver. Tá lenta, tá travando. Ah, peraí. Porque eu tava no Note aqui, mas ele não me ajudou. Não, tá bem ruim a imagem, tá muito ruim, eu não consigo quase te ver. Tá. Você tá pelo celular? Nossa.
Agora sim. É, vai ser o jeito, vai ser melhor. Deixa ele fixo num lugar. Isso, melhor. Tá. Mas eu não sei para mim, o Oi, pessoal gente. comenta. Boa Eu noite. assisto ainda a imagem pixelada. Falem para mim como que vocês estão, se vocês estão conseguindo ver a Jéssica e a mim, ouvir a nós duas bem, por favor. Tá melhorando agora, deu uma melhorada na imagem. Bem-vinda! Eu sei que esse processo é novo para você. Então, ó, já falei para elas todas, ó, a gente está na sala de casa batendo papo, tá? Nossa, você já começou fazendo eu chorar e não vale, né? Então, assim, somos suspeitas. Boa, logo de cara. Ai, já tô arrepiada aqui já. Quero dizer que Quero começar dizendo, eu já disse isso para você, mas eu vou dizer para todo mundo ouvir. Você foi um presente. Nossa. Assim, todas as Madalenas, todas elas. E não só as Madalenas, porque as aulas de quinta-feira, todo o grupo, depois teve as guardiãs, teve agora o Conexão Divina, e mulheres incríveis chegando com processos de transformação. Mas eu quero dizer que, assim, no decorrer de tudo isso, eu e a Jéssica descobrimos uma coisa muito legal. A gente, essa semana, falou muito da essência divina, né? Da nossa divina presença eu sou. Sim. E caso você não saiba, nós temos uma matriz de alma. Então, a fonte, ela, para vivenciar várias experiências, ela vai colocando pontos de consciência de luz, né? Então, ela forma o que nós chamamos de mônada, que é a nossa essência de alma, tá? Desta mônada desdobram 144 almas, tá? Então, muitas vezes a gente fica assim, nossa, sinto saudade de alguma coisa que eu não sei o que é, né? Sinto uma saudade, ou de repente sinto que estou buscando muito algo, mas eu não sei o que é. Eu quero dizer para vocês assim, existe a nossa ancestralidade do aqui e agora, existem os nossos antepassados, que são as pessoas, os nossos pais, os nossos avós, foram os seres humanos encarnados que permitiram que a gente vivenciasse as experiências e fôssemos nós no aqui e agora, tá? Carregam ali muitas coisas para serem curadas, muitas. Só que eu quero lembrar vocês uma coisa muito importante. Além dessa família, entre aspas, transitória, que são dos nossos antepassados, que tem a ver com carne e osso, tá? E que nós temos conexões que às vezes são positivas, às vezes são negativas, né? A gente aprendeu isso por aqui. Existe uma coisa chamada família de alma, tá? Caso você não saiba. E o que é essa família de alma? Você tem a sua divina presença eu sou, e você tem as 144 almas aqui, vivendo experiências. Essas 144 almas podem estar encarnadas, podem estar desencarnadas uma parte. Agora, eu tive o privilégio, a alegria de receber a informação que a Jéssica é uma irmã de alma minha. E isso fez muita diferença, tanto para mim quanto para ela. Então, assim, saibam que vocês têm uma família aqui, no aqui e agora, que tem tantas histórias, às vezes são doloridas. Mas quando vocês conhecerem uma pessoa que muita coisa bate, que até hábitos do dia a dia que você não tem nem noção. Você fala, gente, comigo também. Ai, meu Deus. Isso é irmandade de alma. E é muito legal. E eu desejo para vocês, para qualquer ser humano,
que vocês consigam reconhecer quando vocês encontrarem alguém da família de alma de vocês. E tudo que a Jéssica vai trazer hoje, que eu já vou dar a palavra para ela, para contar um pouquinho, né, toda a caminhada dela, até para facilitar, porque eu sei que está no vídeo para você, não é fácil, é a primeira vez, né? É para vocês buscarem mesmo o processo de evolução de vocês, de reconexão com a essência. Porque quando vocês encontram alguém da família de alma, fica tudo muito leve. Quando eu falo que a gente faz a caminhada junto de outra pessoa, e isso foi uma surpresa, eu não esperava. Muitas das minhas histórias de depressão pós-parto, de abismo emocional, de me sentir rejeitada, de me sentir sozinha, a Jéssica vivenciou a mesma coisa. E ela vai contar, além de mim, que foi possível fazer essas transformações. Então, eu queria, Jéssica, que você começasse contando assim. Eu e a Jéssica nos conhecemos em 2018, eu fiz um atendimento individual para ela, não tinha nem noção disso tudo, o portal nem existia ainda. Passou-se o tempo, eu entrei no Instagram, porque eu comecei muito no Facebook, entramos no Instagram, a Jéssica começou a me seguir no Instagram, aí eu comecei a ministrar as aulas de quinta-feira, que é um projeto gratuito, acessível para mulheres, e veio a oportunidade do curso Conexão Divina, que veio do portal, e aí a Jéssica falou, eu vou entrar. Só que assim, ela vai contar quem era a Jéssica antes disso tudo, para vocês verem o antes e verem o depois. E eu vou parar de falar, porque eu falo mais para mim da Copa. Mas se deixar, a gente vai, ó, vamos bater papo, né? Ainda mais eu também nem gosto de conversar, então... Conta pra ela. Ainda mais nesse assunto, né? Assim, a Jéssica tinha uma mediunidade muito forte, e isso é uma das coisas que, inclusive, Sempre. Várias pessoas já colocaram, eu tenho medo do que isso tudo representa, eu tenho medo da espiritualidade. Então, a Jéssica vai contar para vocês, porque a insônia dela começou, inclusive, na infância, né? Então, começa contando essa parte para elas entenderem quem é você, como que foi tua jornada aí. Tá. Boa noite, né? Meu nome é Jéssica, acho que já todo mundo, né, já tá sabendo. Tenho 41 anos, tenho um filhinho de 3 anos e, como a Dani falou, eu tenho essa mediunidade aflorada, né, desde pequenininha. Mesmo sem entender, eu já tinha essa mediunidade muita sensibilidade. E então depois, até os 7 anos, eu comecei a ver algumas coisas, né? E foi muito estranho, assim, porque às vezes eu falava as coisas e as coisas aconteciam para as pessoas que eu não conhecia. E aí aquilo para mim, assim, eu fiquei um pouco assustada, mas, né, a gente continua, a infância foi levando. E aí, quando chegou na adolescência, eu sempre tive dificuldades para dormir, desde pequena, me fala desde coisa, bebê. Minha mãe que o dia. Foi abafada ali, né, Jéssica? Porque a gente não sabia, né, Dani, assim, né, a gente é bebê, criança, não tem essa, né, essa noção, assim, a gente não, né, eu não sabia como lidar com aquilo, né, então eu chorava quando era bebezinha à noite, né? Então a minha mãe não entendia, né? O porquê. Quando é muito bebê, a gente até hoje não sabe, né? O filho chora de noite, a gente não vai compreender. E aí foi passando, mas eu sempre tive dificuldade em dormir, né? Sempre tive essa coisa da insônia, na adolescência também. Só que eu sempre tinha muitas visões, mas eram visões assim muito que me assustavam muito. Que eram visões de pessoas mortas, né? Me levavam para o cemitério, me levavam para mostrar, crianças me levavam no cemitério para mostrar onde estava enterrado. Então, assim, era uma coisa que eu tinha muito medo mesmo, porque eu não sabia lidar com aquilo, né? E eu também não conseguia falar, né? E tanto que as minhas irmãs são prova, elas morriam de medo de dormir comigo.
Quem não, né? Porque à noite o bicho pegava, né? À noite, nossa, eu via, às vezes eu via na porta, eu via na janela. Então sempre tive essa dificuldade. E aí eu fui passando, cheguei a buscar, né? Fui buscar espiritualidade, sempre fui muito curiosa, então eu ia nas religiões, mas nunca me identificava, né? Nunca chegava, falava assim, vou levar esse caminho até o fim, e aquilo era uma resposta, A né, sua para mim, insônia porque começou eu lá comecei na a insônia por abafar causa disso, né? Também. também. E aí eu comecei a um pouco que abafar, porque, né, eu não encontrava a resposta e eu vivia com aquela coisa de ver os espíritos, eu não queria saber, eu não queria ver, né, eu não queria vivenciar isso. Porque de uma certa forma isso assusta a mim e a todo mundo, né, que convive comigo. E aí depois eu me casei, né, fui para São Paulo e aí eu caí numa depressão bem profunda, assim. Eu acho que veio o luto, né, de sair de casa, né, e foi tudo, foi um combo de Sim. emoções. E aí eu passei, fiquei muito ruim, e procurei psicólogos, psicoterapeutas, eu fazia, né, toda a terapia, mas ainda assim não, eu ia, foi bom, me sustentou, mas não era ainda, não me preenchia, né? E aí o dia que o médico me receitou um Rivotril, eu olhei assim para aquela medicação, eu falei, não é possível, né, que o que eu tenho vai ser resolvido com um remédio, né? Não é possível. Eu não, nunca fui a favor de ficar tomando remédio que eu penso ser desnecessário, mas eu também não tinha a resposta do que eu tinha, Lembrando que, né? assim, E aí depois, vamos sim, pontuar uma coisa importante. claro, Todo o processo que eu trago para vocês, ele não substitui medicamentos, ele não substitui não, tratamento médico, ele não substitui tratamento psicológico, mas ele se soma, ele não, agiliza o processo, porque ele vai unir uma ponta solta para a maioria das pessoas, que é o campo espiritual. Então, a gente tem um campo vai, emocional, tem um campo mental, mas a maioria das pessoas não olha um outro pilar essencial, que é o espiritual. E aí os tratamentos ficam arrastados, ficam demorados, não tem necessariamente, dependendo do caso da pessoa, resultados efetivos. Fica aquele chove não molha, sim, chegando ao ponto de realmente você ter que acessar ali medicamento, porque não tem melhora, não tem avanço, tá? Mas quando você une os três pilares, que é psicológico, né? O médico, se for necessário, se for o teu caso, e mais o espiritual, você vai agilizar físico, muito. E foi exatamente o caso da Jéssica, tá? foi. E aí depois, né, eu fiquei grávida, né, engravidei, e aí veio a maternidade, Que é o portal, né? né, o encontro, Gente, se você o não passou encontro pela com a própria sombra, maternidade, só. se prepare, porque para mim começou ali uma mega transformação para você também, né? Não, eu tinha medo até de ler, até hoje eu tinha receio de ler o livro da Laura Gutman, né, o encontro com a própria sombra, que eu falei, Eu meu também. Deus. Eu falava, meu Deus, não é possível, eu tinha medo de abrir o livro, né? E aí foi o boom, porque aí eu me senti assim, eu acho que, né, teve uma depressão pós-parto. Por mais que eu recebi apoio, por mais que eu recebi amparo, por tudo que eu tive de suporte, veio, já existia esse, né, esse abafamento, né, de espírito, e aquilo parece que explodiu depois do pós-parto, Imagina. né? Então eu fiquei assim, eu senti muita tristeza, muita rejeição, muita exclusão, eu me senti assim uma sementinha, né? Então assim foi muito difícil. E aí foi que eu sempre buscava, né, uma palavra amiga
né, na internet, sempre procurava alguma coisa e aí eu achei o seu, seu Facebook, que vinha com as mandalas que você colocava, né, pra gente escolher a Sim. mandala. E aí eu falei assim, gente, ela tava falando pra mim, né, que a mandala já dava aquela acordada, né? Aí eu falei, não. Aí teve, né, a apresentação, se apresentou a mesa radiônica. Aí eu falei, não, vou fazer, porque eu preciso descobrir o que está O Heitor era acontecendo. pequenininho, né? Eu fiz só uma mesa. Era, nossa, era bem. Aí eu falei assim, não, a gente. Aí eu fiz uma vez só, né, Dani? Uma sessão só, mas já me ajudou. Eu consegui enxergar já algumas coisas, mas passou. E eu continuei, né, Aí até eu continuava pela internet, mas não buscava uma ajuda efetiva, né? Até que veio novamente a Dani, aí agora no Insta, e eu falei, vamos acompanhar, e ela começou os aulões de quinta. Aí eu peguei do nada, veio um estalo assim, eu falava, marido, fica com o filho que eu vou assistir o aulão da Dani. E aí, quando veio, né, o aulão, e a Dani foi fazendo as meditações, e eu conseguia enxergar de novo as coisas, só que de uma forma não tão feia, né, uma forma... Eu conseguia enxergar espíritos elevados, vamos dizer assim, pessoas, né, assim, porque eu não via Vamos fazer um pessoas, parênteses né, aí, porque assim, as maltrapilhas. pessoas às vezes Ah, pensam que quando a gente faz um processo de cura e tarará, que você vai ficar, quando você tem mediunidade aflorada, que você vai ficar vendo espírito ruim o tempo inteiro. Eu quero lembrar vocês o seguinte, que tu, assim, quando nós não estamos encarnados, é que nem faixa vibracional de rádio. Então, assim, espíritos de nível que é o que dá medo, que é o que a Jéssica via quando ela era pequena e que é o que ninguém quer ver, inclusive eu, porque eu já falei lá, quando eu comecei com isso tudo, eu falei, não me mostra nada porque eu tenho medo. E tenho medo até hoje. Se eu topar com um, eu vou sair correndo. Por quê? É da quarta dimensão. Então, é uma faixa vibracional mais baixa. Quando eu trago o processo de cura para vocês, vocês estão fazendo processo dentro do Portal do Coração, né? Que é o método que depois a Jéssica entrou e que fez uma revolução na vida dela. Ou então os processos de meditação que eu trago para vocês toda quinta, a gente está trazendo vibração aqui, ó. Esses aqui, ó, você não consegue ver. Eu tenho o campo de uma maneira que vibracionalmente uma pessoa com muita baixa vibração, não é que ela simplesmente vai aparecer e ela vai conseguir chegar no meu campo, porque não vai. Dentro do processo do Portal do Coração, a gente faz esquema de proteção para evitar esse tipo de coisa. Porque senão ninguém dorme, ninguém faz mais nada, porque a quantidade de espírito desencarnado é gigantesca. Então, eu comecei a dizer, ó, só vai aparecer quando eu estiver sentada para trabalhar e estiver relacionada àquele trabalho. E aí eu jogo para a equipe de Arcanjo Miguel também. Para aliviar para nós, porque a gente é ser humano, a gente tem um limite. E aí a Jéssica começou a fazer as aulas de quinta, ela percebeu que não era a mesma coisa do que de quando ela tinha medo, tinha muita diferença. Fecha parênteses, continua, Jéssica. mas era, né? Porque era o dia inteiro, era a noite inteira, me ajuda, Nossa, Deus me né? livre. Então, assim, eu ficava, PPO, né? Como eu digo. Mas aí eu comecei a acompanhar, e a Dani, né, a Dani fez também da casa, né, Dani, também, que você fez o aulão sobre a casa, pra gente sentir a casa. E aí, a primeira vez que eu ouvi a minha casa falando comigo, eu falei, gente, eu consigo ouvir, né, eu Muito consigo legal, né? me integrar, né, nossa, muito. E aí eu comecei. Você descobre que tudo tem consciência. Tá falhando, tá falhando. Diferente, né, o ambiente. Falhou. Tá falhando? Falhou. Meu esposo ainda falou, nossa,
você conseguiu, né, ouvir a casa, tipo, né, até ele se assustou. Mas inconscientemente também já foi entrando numa vibração diferente, né? Já foi me acalmando um pouco mais, né, em relação a isso. Porque às vezes você fala e assim, não é em todos os lugares que você consegue desabafar, falar esse tipo de assunto e ter uma devolutiva, né? Às vezes é papo de maluco, né? Sim. Deixa eu responder a E aí, Germane, que ela está colocando. Ver ah, espíritos da quarta dimensão é ruim, mesmo que eles sejam bons? Não, Germane. É que assim, o nível não, vibracional são níveis. Quando a gente fala em dimensão, é a velocidade que a luz se movimenta. A gente aqui, o nosso corpo, ele tem uma vibração própria, tá? É que a gente está vendo carne e osso. Então, a vibração dele é mais lenta. A quarta dimensão é só o espírito, não tem mais o corpo. Ele vibra um pouquinho mais rápido, mas ainda é denso. Entende que quarta dimensão, a maioria dos espíritos está no processo do desencarne, às vezes não reconheceu que desencarnou, está com um processo assim de muita mágoa, de muita raiva, de muita tristeza. Então, se você fica sintonizando isso vai afetar o seu campo, porque você pega energia do teu corpo, o ectoplasma, muitas vezes para manifestação para eles. Eles sentem frio, eles sentem fome, eles não têm que estar aqui na órbita terrestre que nós estamos. Eles deveriam estar nos hospitais de recuperação, nas escolas em nível espiritual, para eles retornarem para reencarnar. Eles não deveriam estar aqui no plano terrestre. Os que estão aqui, que a gente consegue ver, é que estão com um nível emocional, mental muito baixo. E se você vê alguém você vê lá bem, né, que está passando por aqui e você está olhando, que seriam o que você está chamando aí de bons, na verdade eles estarão aqui fazendo alguma missão específica. Eles não vão estar aqui aleatoriamente. Então, você ver os bons aqui no plano terrestre, no meio da cidade, eles estão com alguma missão específica. Não vai afetar teu campo, mas eles não vão ficar aqui o tempo inteiro. E aí a maioria são os perrengues, entendeu? Por isso que a gente tem processo de proteção para a gente não ficar acessando esse tipo de coisa, porque desgasta o nosso corpo físico e acaba afetando o nosso emocional. Quantas vezes você tá bem, aí você vai em algum lugar, se você não tem proteção, e você começa, nossa, eu tô sentindo dor de cabeça. Meu humor mudou do nada, tava tudo bem, me bateu uma tristeza, não é seu, é de um espírito que se aproximou, entendeu? é o sentir, né, Dani? Que fica. Né, eu sempre tive muito essa tristeza, esse vazio, essa coisa ruim dentro de mim, né? E a gente. E com esse sentimento, e ainda vem desses tipos, né, de espíritos, Seu você emocional ficava mais fica, abalado. né, daquilo. Nossa, total, sempre. Sempre era por dentro, assim, por fora tava tudo bem, né? Até a minha chefe uma vez falou, porque eu tive uma crise depressiva e meu esposo ligou para falar que eu não ia naquele dia no trabalho. Ela falou, mas a Jéssica nunca demonstrou que ela estava depressiva. Nossa. Ela, em nenhum momento, ninguém percebia que eu tava, É né? a Assim, a máscara. gente sobrevive, né, Dani? Total. É a máscara ali, 100%. E a gente às vezes começa a se sentir culpada, né? Porque assim, você tem uma situação boa de vida, né? Financeiramente, pessoal, e você fala, meu Deus, mas o que que tá faltando? O que que acontece que eu não consigo ser leve, eu não consigo ser feliz, né? Eu não consigo ficar bem comigo mesmo, né? Era muito dessa minha questão. E ainda vem do espírito Nossa. da quarta dimensão. Agora, Jéssica, Era nesse o pau período, falando. com filho, bebê lindo, maravilhoso, casada com a sua casa, né? E aí a Jéssica por dentro, Então, né? Por fora, todo mundo falava, ninguém vai dizer que ela é assim. E por Bela dentro, Viola. o que a Jéssica estava sentindo?
Ah, era um turbilhão que eu mesma não sabia explicar o que que eu estava sentindo. Eu não me sentia eu, né, Dani? Eu não tinha essência. Eu vivia porque eu amava eu amo meu filho, então era aquela coisa de ter, ter o amor por ele, né? Mas eu sempre falava, não, depois eu me vejo, né? Em último, A gente sempre põe debaixo do tapete, né? A gente sempre passava por debaixo do tapete, sempre falar, não, tá tudo bem, se tá bem com ele, é o que importa pra mim, né? Só que aí eu comecei a fazer os aulões, aí a Dani apresentou o Portal do Coração. Eu falei, não, mas eu já tô grata só de assistir os aulões. Eu já tava assim. Só que eu falava, nossa, aí ainda a Dani falava assim, ai, só que pra quem estiver preparado para o portal. Eu falei, eu preparada? Nunca, imagina eu. Coitada, né? a Aí eu, gente ai, acha que a nunca vai estar coitada. pronta. Aí você fala, a pessoa está perguntando se eu estou preparada. Se vacilar, eu me sinto a mosca do cocô do cavalo, não é assim? Do cavalo do bandido, total. Eu falei, o quê? Eu? Imagina, já tá bom as aulas, tá ótimo, muito obrigada, eu continuo nas quintas. E aí meu esposo veio e falou, se tá te fazendo tão bem, por que que você não tenta? Aí, eu antes disso, eu já tinha feito as meditações das quintas e eu falei que se tivesse que acontecer, eu iria receber algum sinal. E aí meu esposo, que é uma pessoa assim cética, É, né? falou, por que você tá te fazendo? Continua. E ele falou, por que que você não faz? Aí eu falei, ai, mas aí eu já fiquei. Mas eu falei, eu não vou questionar, eu vou fazer. Se veio, eu pedi, não pedi, agora apareceu. Então vamos. Foi meio que foi um empurrão. Aí, a primeira semana, a primeira aula, eu falei, gente, eu não vou dar conta. Eu olhei aqueles cubos de metal, tinha aquela física, eu falei assim. Só que eu tava ansiosa pela Do Portal do meditação, né? Coração, né? Aí ela já E aí, começou a fazer o curso do Portal do na Coração. aula, Isso, Dani, já vai ajudar a mãe a pontuar. Aí, É que porque na empolgação, primeira esquece. aula a gente trabalha Aí, muito ali o chakra cardíaco, porque os nossos perrengues entendimento. todos, né, como ser humano, as nossas dificuldades de expansão, de prosperidade, de crescimento, de um relacionamento positivo, de uma vida emocional equilibrada e saudável, começa onde? Chácara cardíaco, emoções. Por isso chama Portal do Coração, porque tudo é a partir dali. Então a gente vai começar a trabalhar com vocês na primeira semana, em que está tudo fechadinho, limitado, entulhado de lixo emocional, e a gente vai começar o quê? A abrir espaço para que a luz se manifeste. E aí começa a brincadeira. Então, eu explico, por exemplo, que o coração tem uma potência 5.000 vezes maior do que cérebro. E é Do que... físico, é E real. foi o que me Já tem marcou. instituto nos Estados Unidos que consegue medir o campo eletromagnético. Não existe o campo eletromagnético da Terra, que é mensurável. Existe o campo eletromagnético nosso, de ser humano, que é mensurável, que já viu, ó, é 5.000 vezes mais potente do que a mente. O coração recebe a informação primeiro do que o cérebro. O coração responde primeiro do que o cérebro. E o coração tem 40.000 neurônios. Ele é inteligente, é um sistema extremamente inteligente. Ele é o primeiro órgão formado no corpo. Quando a gente vai reencarnar o feto, o primeiro órgão é o coração. E vamos ver se travou a Jéssica, se ela volta, né? Ó, ela caiu. E aí a gente começa. Deixa eu chamar ela de novo. Acho que ela caiu. Vamos esperar ela voltar.
Vamos esperar ela voltar. E aí você tem um campo que, assim, a gente cocria uma realidade diferente para nós, muito mais fácil se a gente tiver com esse emocional aqui limpo e ampliado. Agora, se isso está entulhado, como que a gente vai ter a nossa realidade ao redor positiva? Vai estar limitada. Porque a maioria das vezes a gente está sobrecarregada pelo medo, pela escassez. Quando você tem ali rejeição, quando você se sente sozinha, quando você se sente desvalorizada, quando você se sente sem apoio, e eu falo de um lugar de fala que eu já me senti assim, e a Jéssica exatamente a mesma coisa, tá? Então, quando a gente está nesse lugar de fala, tudo que a gente olha ao redor é cinza, a gente não consegue ver facilidade, a gente só consegue ver dor, a gente só consegue ver solidão, são os óculos, tá? Então, assim, trabalhem isso daqui. Por isso que o Portal do Coração, que é esse método que veio da espiritualidade, é um método de 8 semanas, que inclusive está com as inscrições abertas até amanhã, tá? Serão 8 semanas de acompanhamento, tá bom? Em que eu vou dar a mão para você, eu e mais um grupo incrível de mulheres, nós faremos isso juntas para nos fortalecermos mesmo, justamente porque quem entra com processo depressivo vai chegar do outro lado do rio outro ser humano. A Jéssica ainda está no processo de cura dela, mas ela teve uma evolução absurdamente grande já no período da época da turma dela, foram 6 semanas. Vocês, a turma que tiver agora do portal, a turma 2, terão 8 semanas de acompanhamento. Serão 8 semanas seguidas com encontros ao vivo, tá? Não tem problema, Jéssica. Estou aproveitando e contando para elas do curso. Já vou colocar você aqui, deixa eu ver. Vamos lá, já vou pôr você. E que a gente vai dar as mãos umas para as outras. Para quem está melhor, vai puxando quem não está. Vão ter muitos exercícios, todos focados na sua história. Então, é a gente olhar para a sua parte de criança que está sofrendo. Entendam que muitas vezes a gente está nesse lugar de muita depressão, de muito vazio, de muito sofrimento, porque tem uma criança interior muito magoada, com memórias muito profundas. Então, a gente tem que olhar para essa fase desde criança, olhar para toda a nossa ancestralidade feminina, porque muitas das dores não são nossas. Depois, ancestralidade masculina, curar essa parte e ganhar muita força a partir disso. Porque a gente vai para o mundo, cresce e se torna uma mulher realmente adulta, não uma mulher com corpo adulto e o interior de criança dolorida, porque é o que a maioria das pessoas estão. Inclusive os homens, tá? Tem muito homem, um corpo de adulto, mas por dentro é uma criança ferida. Então, o Portal do Coração vem para ajudar a curar e tornar seres que estão com faixa etária de adulto realmente em seres adultos, tomando as rédeas da sua vida. Portal do Coração é esse método, é uma técnica que veio da espiritualidade, em que você toma as rédeas da sua vida em 8 semanas. Você vai aprender com passo a passo muito simples a transformar as suas dores emocionais, inclusive ancestrais, em força interior, em prosperidade e evolução espiritual. E por que prosperidade? Nós descobrimos nesses meses todos usando o portal que quanto menos mágoa, menos raiva e menos dor, mais expansão, mais luz e fluxo abundante do universo para nós. Então a gente teve aluna, por exemplo, a Flávia, que entrou com muito medo de entrar no curso. Ela falou, eu fiquei com receio de não conseguir pagar, e tudo para mim me causava medo, não importa se era uma compra de R$15 ou de R$500, era medo que eu sentia e culpa. Ela falou, Dani, eu consegui limpar 100% das minhas memórias de rejeição, de não merecimento, de rejeição e não merecimento,
E agora meu salário, que era o mesmo de quando eu fiz o curso, está rendendo horrores. Eu falei. Aí, outras alunas relatando a mesma coisa. Sidoca falou, Dani, estou tendo rendimentos melhores do meu trabalho. E quando a gente fala de prosperidade, prosperidade não é só dinheiro. A gente, quando fala de prosperidade, é saúde, prosperidade é relacionamentos mais saudáveis, é oportunidades alinhadas a você. E também dinheiro, também realização material. Casa 12 em touro, Dani. Sim, é você equilibrar o seu espiritual, manifestando o espiritual na matéria e unindo os dois. Porque a gente não precisa virar estrelinha para evoluir espiritualmente. A gente não tem que morrer. A gente tem que trazer a luz que já está lá para nós, aqui e agora. E esse processo é simples de acontecer. Não precisa ser difícil. Por isso que eu estou trazendo... Estou fazendo as lives com as alunas que já vivenciaram processos intensos de mudança por isso. Para que vocês vejam além de mim, além da minha experiência. Histórias como a da Jéssica. O link na bio, tá? Já está o link na bio para vocês fazerem a inscrição, tá bom? É um processo que só essa turma que vai ter mentoria com 8 encontros ao vivo, que é bastante coisa. Tá bom? E ainda vai ter um grupo de WhatsApp aí no mínimo por 90 dias para apoio mútuo, para esclarecimento de dúvidas, para que você saia sabendo exatamente o que e como fazer, tá? Quando você tiver uma dificuldade, para que você ganhe resiliência, para que você ganhe maturidade emocional. Porque eu, por exemplo, era uma pessoa que eu não conseguia me defender. Quando eu entrava numa discussão, a voz embargava e eu chorava. Eu não conseguia falar. Então, vocês estão me vendo aqui falar em Instagram. Isso era uma das grandes dificuldades. Até porque da minha ancestralidade toda, as mulheres eram caladas. E a maioria das mulheres é. Isso daqui, para mim, foi um grande desafio. Foi um grande desafio. Estou mandando de novo para você a solicitação. Vê se chegou aí, Jéssica. Então, assim, é possível. A Ana aqui, olha lá, voltou. A Ana que tá aqui, ela falou, Dani, eu já tô acessando um monte de cura antes de entrar no curso. Então, façam a parte de vocês, sejam persistentes, né? Comprometidas com a história de vocês. Porque eu cheguei no momento que eu falei, a Jéssica fez a mesma coisa. Eu tô cansada de viver como eu vivi até aqui. Chega, não quero mais. Eu quero viver leve, eu quero ser feliz. Eu mereço relacionamentos melhores. Eu mereço reconhecimento no meu trabalho. E talvez você vai virar para mim e falar, é utopia. Você sabe por quê? Porque isso é quase uma coisa assim que a gente fala, não, é impossível. Por isso que eu estou trazendo as alunas. Para que vocês vejam que além de mim, elas estão colhendo frutos. Vocês estão conhecendo. Ontem teve a Mari e hoje a Jéssica está aqui. E aí você começou, Jéssica, continuando, na primeira aula. Sim, aí a primeira aula teve, né, toda essa a frase que você falou, que o coração tem mais terminações nervosas do que o próprio cérebro. Aquilo fez assim, Katy Perry, né? Explodiu, porque eu falei assim, nossa, então meu coração sempre teve razão, né? Eu posso ouvir o meu coração, né? E aí, aí já começou as meditações, né? Tiro, porrada e bomba. Ativações, né? Porque aí a gente vai fazendo ativações. Total. E além das ativações, né? A Dani vai fazendo tarefas, né, Dani? Vai disponibilizando as tarefas para que você sente, né? E comece a refletir mesmo. Porque por mais que você faça o curso, você tem que parar também para ouvir, né? Porque é muito barulho estéreo. Então você tem que, você se comprometer de sentar e falar assim, nossa, mas ninguém nunca me perguntou isso, né? Vamos começar a destrinchar e você fala assim, mas tá tudo bem. Aí quando começa para tentar escrever na tarefa, aí
É porque Aí já na quando você primeira para para semana, olhar para você, a gente não foi educada para fazer isso. A gente foi não, educada para jogar tudo para debaixo do tapete. Tudo que é feio. E ninguém vai em partes, ninguém cresce e se expande em partes, ninguém cura guarda. ignorando a dor. A gente tem que olhar para ela. Olha, eu senti raiva nessa situação. Eu fiquei magoada aqui. Eu fiquei frustrada aqui. Eu senti medo aqui. E olha, A gente tem vergonha. tem A gente vergonha. tem vergonha de sentir isso. Né? E a gente vai guardando, falar, nossa, mas será que é só eu que sinto isso? Ou por que que eu tenho que, né, expor? Acho que vai fazer mal para outra pessoa. E você vai engolindo, né? E aquilo vai te consumindo, né? Sim. E aí na primeira semana, né, Dani, a gente já começou o trabalho power. Já começa a power. Já começou. Fora do portal, já nos aulões, já tava dando aquela cutucada. E aí no portal, abriu a porteira. Né? Foi lançado, deu a largada. E aí foi que eu comecei a enxergar. Né? E a Dani, a Dani me chamou e a gente fez um trabalho juntas de enxergar, né, esse sentimento meu de rejeição, que era muito, muito intenso. Que só eu mesma sentia por mim, né? E não. Por mais que as pessoas me dessem a atenção que elas quisessem Tava e que dentro, elas né? podiam dar, estava dentro de mim. Era uma coisa que só eu poderia enxergar, só eu poderia olhar para essa dor. E quando a gente fala de rejeição, tem junto, tá? De rejeição. Não mereço, não consigo, não posso, tá tudo junto. Eu não pertenço, tá? Então você se sente muitas vezes desconfortável, porque você tá num lugar, às vezes a pessoa até te recebe bem, mas você não sente que você faz parte. E aí a gente fez um trabalho específico, eu fiz específico com a Jéssica, em que você descobriu o quê? Eu descobri a rejeição veio da minha ancestralidade, Não que era não sua. era minha. Não era minha. Era uma Quando eu rejeição falo que para vinha. vocês que está no nosso DNA espiritual e que a gente carrega uma quantidade absurda de dor, de Nossa, medo, essa dor que você pode estar sentindo aí, essa rejeição que você pode estar sentindo aí, não é sua. A minha rejeição não era minha. A da Jéssica também não era dela. e era um peso, né? Porque isso veio gerações, veio da minha genética. Então, isso para mim, dá certo de falar, já dá aquela, né? É. Do quanto de peso que era. E aí, esse assim foi um dos dias mais felizes da minha vida. Até porque O eu falava com a Dani, choro eu tô com de vontade de alívio. pular. Nossa, eu tô com vontade de pular, eu quero gritar, isso não é meu, isso não é meu, aquilo, nossa, Você entender que aquele agora nem vazio que falo. você estava achando que era todo seu, não era seu. E você soltar, você fala, tá bom, eu vou levar só a sabedoria disso, eu não preciso mais carregar esse fardo. E aí torna a minha vida muito mais leve. Você tinha noção que aquilo não era teu? Não, sempre achei que fosse meu. E por fim, até achava que talvez teria que tomar remédios, né? Porque poderia ser alguma coisa que eu não queria aceitar, Sim. né? E aí foi que explodiu, e aí parece que tirou um véu né, da minha visão, e eu comecei a enxergar tudo absolutamente diferente. A virada de chave foi ali. Totalmente. Foi. Eu chorei junto com ela, né? Porque eu sentia exatamente o mesmo peso. O meu histórico de rejeição começou antes mesmo da minha tataravó. Todas as mulheres que nos precederam, tanto para mim como para Jéssica,
E entendam que esses bloqueios vai sendo expandido não só para as relações familiares, tá? Isso vai Para tudo. reverberando em todas as relações de mulheres. Então, às vezes você tem uma dificuldade de amizades, que você queria amizades bacanas, fica emperrado. Ou Não flui. parcerias com mulheres profissionais, por que será que fica meio emperrado, né? Ou, por exemplo, problemas com chefes mulheres. Se você não sabe de onde que vem, vai tudo sendo projetado para todas as relações femininas. Aí você fala, tá, da onde que eu vou resolver isso? E aí, quando a Jéssica percebeu que aquilo não era dela, o alívio que aquilo trouxe foi imensurável. Total. E essa foi a primeira, né? Foi. Que até hoje, né, a gente vivencia o portal. Né? Sim. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias vem um reloginho aí para te avisar. Vem. E como que ficou as tuas relações depois que você começou a perceber que não era seu, que podia ser mais leve, começou a melhorar esses relacionamentos que antes eram mais difíceis? Como é que ficou isso? Eu comecei a enxergar, né, de forma mais leve. Né? Por mais que as pessoas talvez não percebessem isso. Mas para mim se tornou leve. Né? Ficou mais próximo. Né? Eu consegui sentir mais as pessoas que que são mais próximas. Né? Porque a gente guarda tanto essa dor, a gente fica tanto com esse peso, que você, por mais que a pessoa te dê todo o amor do mundo, que ela esteja ali do seu lado, você não consegue sentir. Não consegue receber. Também. E aquela não consegue sensação dar. de vazio, porque eu acredito que você estava sentindo ali, quando você olhava as coisas, era cinza, né? É apatia, né? Você não se envolve. Né? Não tem É uma vida. coisa... Não. Não, você não consegue, por mais que você esteja ali, você não consegue sentir. Foi isso que eu falei, né? Depois, quando teve essa abertura, eu consigo sentir, né? Eu consigo não ter medo, né? Que era um medo que não era meu. Sim. Né? Então, isso foi um divisor de águas, total. E nessa altura do campeonato, a insônia já tinha se resolvido ou ainda foi mais para o final do curso? Mais pra frente. Conta A gente... A insônia, no caso, a gente, né, e eu todo dia, né, Dani, mandava uma mensagem para você. Eu vi isso, aconteceu isso, e era toda hora aparecia um insight. Eu falei, não é possível, tá pipocando aqui direto. Aí até a Dani falou assim, ó, e aí misturava, né, porque às vezes também vinha ainda baixa vibração. Aí até a Dani falou, ó, fala, né, igual você falou, faz o comando, porque você não quer mais ver, né, a quarta dimensão e tal. E foi o que eu fiz, que eu falei, gente, agora eu só quero participar do portal, né, de estar protegida pelo portal, por Arcanjo Miguel. Por mais que eu veja as coisas, as dores que eu preciso ver, eu não preciso sentir elas totalmente, novamente. Só que é informação. Né? E foi isso que o portal me trouxe. Eu consegui olhar, né, ter a sensibilidade de perceber, mas não tomar aquela dor novamente, porque aquilo já passou. Sim. Sim. Né? Aquilo não faz mais parte. É um conteúdo às vezes difícil, mas você lida pesado. Com estrutura, porque você só está vendo a informação, você não precisa sentir a dor mais. E você leva sabedoria. Por isso que às vezes tem um conteúdo que é até pesado para você resolver, mas você consegue lidar. Tem um amparo. Vários, né? Porque você vai ter problemas, vão continuar existindo, né? Não que vai entrar no portal e vai ser, né, um milagre, a salvação, não é.
é a forma como você consegue administrar, ter a sabedoria, né? E não sentir aquela dor e você conseguir atuar para que melhore da água para o vinho. Sim. Né? Então foi isso que. E a insônia que aconteceu, que eu carrego essa insônia a minha vida inteira, né? E eu sempre tinha muito medo, porque eu, talvez no meu inconsciente eu teria um medo de ver, né? De ver os espíritos, de estar ali de madrugada tendo esses tipos de vivências recorrentes, né? Mesmo casada, eu tinha essas visões, meu esposo às vezes se assustava, então é uma coisa que me perseguiu a vida inteira. Sim. E aí, o que aconteceu, né? A gente conheceu, né, com o portal, com as meditações, veio a dor de enxergar que a maioria das minhas mortes vieram à noite. Mas isso foi Veio assim, depois do portal, né? sim, também. E ela, a informação foi chegando para ela, mas chega com sintoma, né? Então ela ficou vários Ah, dias tendo insônia, que era justamente sim, para ela olhar e enxergar. entender o porquê que ela estava com insônia. E aí eu E oriento eu ela, não, faz a pergunta, o que que eu preciso ver? E é, conta, né? e eu não tinha, eu não tinha força para nada. Eu só queria ficar deitada, né? Eu olhava, eu tinha que fazer o meu dia a dia, eu não queria levantar. Eu não queria, eu não tinha força, né? Não é que não querer, mas você não tem força. Sim. Então aí você, né, você comentou, você está olhando para a morte, né? O que que você precisa olhar? E aí veio de pouquinho em pouquinho, doses homeopáticas, né? As visões, as meditações. E aí até que um dia, né? Foi dentro do portal Veio, já, você acessando, ele estava mostrando aos poucos, né? sim, até para mim, talvez aí perceber e não ter um impacto tão grande de uma vez só, né? Uhum. E aí eu tive, né, a visão de todas as minhas mortes, que foram à noite. Assim, e veio os flashes e foi bem, assim, foi uma dor muito intensa, né, E foi de se olhar justamente aí, ali mas que você também, trabalhou os fragmentos de alma que eu coloco, né? Tinha o fragmento sim, de alma de cada morte, precisou ser trabalhado, né? Para reintegrar de sim, outra maneira. sim. E aí eu tive que trabalhar e olhar para elas e integrar, né, porque a gente só quer ver o nosso lado bonito, né, e nem todos os lados, né, a Não, tem gente muita sombra, tem tem essas dor. dores. Só que Tem. depois E passou, aí, né? oh! Eu dormi a noite inteira. Nossa, eu passei assim uma semana dormindo direto e hoje eu consigo conciliar. Hoje tem uma falta de sono, mas não é o medo, não é, né, a insônia que eu carregava, né? A minha insônia eu carregava, eu olhava o dia nascer Sério, hein? e eu ficava virada. Né? E aumentou depois da maternidade, obviamente, Sim. até por causa de um bebê, mas teve esse conjunto, né? O como. Porque mesmo que depois meu filho dormisse, eu não dormia. Ai, é Eu desesperador. não. Privação de Eu não sei como é que eu não enlouqueci. E aí foi trabalhado as dores, né? Porque foram muitas, muitas mesmo. E foi assim, mas foi caindo uma ficha atrás da outra, né? Igual uma atrás da Então outra, você olha assim. assim, você vê um sintoma seu no aqui e agora, por exemplo, você sente Sim. algo, uma insônia, né? Se ela fosse só tomar o medicamento, ela ia dormir, né? Mas ela ia ficar dependente do medicamento, porque a hora que ela fosse parar, ela nunca ia Ia conseguir voltar. fazer o desmame, porque não estava resolvendo na raiz. Então, se chegasse num caso extremo, nossa, preciso tomar, ok, mas vamos nos dispor a olhar todos os aspectos para realmente checar que tudo foi olhado, aí sim, porque insônia, no geral, tem fundo emocional.
né? E ali Sim. eram emoções pesadas, conectada ao campo espiritual. Se você não olhasse para isso, essa insônia não ia resolver. E a depressão também, né, Dani? E a depressão Porque também. depois, porque também a gente entende outros fractais também, né? Que nem você me falou de fractais depressivos, né? Que a gente também tem, porque eu comecei também a visualizar, que nem eu comentei com você, palavras. Eu comecei a visualizar as formas. O medo era uma pessoa, Uhum. né? Então a gente começa a dar forma, né? Conseguir trabalhar isso. Sim. Mas tudo no portal, né? Porque Tudo eu tem consegui fazer estrutura isso, para ajudar você a sim, conduzir a cura. Você não faz um processo deste tamanho sozinha. sozinha. Não dá. É inviável, fica Não, pesado pra caramba. Lá dentro você tem uma equipe espiritual inteira te dando apoio, além da sua individual, e você só faz isso sim, tudo através da sua essência divina. Nada, nenhuma informação chega para você sem um propósito, não é aleatório. não, Tudo que chega, que você vê em campo de visualização, tem um propósito. E ela vai te guiando, vai te conectando para você acessar quem você é de fato. Então, veja, ela carregou ali, sei lá, 30 anos, uma sensação de rejeição que te levou para uma depressão. Você estava sendo você mesma ali, Jéssica? não. Não, eu não tinha a leveza que eu tenho hoje. Eu Eu tenho não muito orgulho disso, conseguia, porque eu sei que não é fácil. não foi. Não foi fácil olhar as dores, enxergar tudo que eu enxerguei, mas ao mesmo tempo também hoje eu sou muito grata por tudo que aconteceu comigo. Sim. A você, a espiritualidade, É outra para coisa. fazer não tá essa caminhada sozinha, né? Nossa, eu também caminhei muito tempo sozinha. Não dá. Fica um fardo muito pesado. A gente. Porque ficar só. É meio que sobreviver, né, Dan? É. A gente sobrevive. Porque as pessoas não têm culpa. Mas você também não tem culpa de carregar isso dentro de você, né? De até você chegar e falar que aquilo não é seu, Sim. né? Que você pode ser melhor do que aquilo que você carrega, que você pode ser mais leve, né? Que você consegue ter sabedoria para administrar isso, Sim. né? Essa espiritualidade que sempre me rodeou, né? E eu não sabia como lidar, porque eu buscava as respostas, só que ao mesmo tempo eu não conseguia me identificar, não conseguia levar adiante. Eu falei, não é possível que eu preciso sofrer, né? Não é possível. Eu não falo. A gente não precisa necessariamente. Eu sei que a maioria das pessoas. Eu até agradeço a Ana que está aqui assistindo, que hoje a gente fez uma coisa muito legal e amanhã eu vou fazer o post. Porque ela é astróloga e ela me ajudou a entender a missão do portal mesmo, ver o portal do coração por dentro. A gente fez um mapa astrológico do portal, foi muito legal. Ai, E que ela foi legal. perfeita para isso, para o projeto todo. E eu falei, vamos trazer a informação. Ela colocou, Dani, muitas vezes a pessoa vai chegar aí pela dor mesmo. Porque eu falei, eu não quero ficar pontuando dor. Mas quem chegar aqui vai chegar porque está sofrendo, porque está cansada de sofrer também. Mas eu preciso mostrar, e você, Jéssica, com a sua história, a Mari, e tantas outras que ainda passaram por aqui, mostrar mesmo que uma parte da caminhada foi eu aprendo através da dor, mas depois que você descobre que é possível aprender através do amor, é libertador. E você vê que você realmente tem as rédeas da sua vida nas suas mãos. Não é uma utopia,
Não é milagre, exige trabalho, exige comprometimento, exige persistência, mas é possível. A Jéssica está aqui para comprovar isso. É o que a gente falou, né? Por mais que no começo eu falei que eu não me achava, né? Tipo, cocô do cavalo do bandido, tá preparado para olhar tudo isso, né? E hoje olhar para trás e falar, nossa, né? Valeu a pena e que seja agora cada vez mais, Sim. né? Eu falei assim, eu preciso falar, né? Eu não tenho como não expor o portal, né? Porque para mim foi um divisor de águas, completamente, né? Porque as pessoas, é imaterial, né? O curso, né? Mas os benefícios são físicos, são diários, né? As sensações, né? Então não Porque é tem algo, tudo que é como. muito dentro da gente, que ninguém vê, nem nós vemos, mas nós sentimos. Ela está Muito. trazendo apenas uma percepção interna dela, porque não tem como materializar isso. Então, assim, o que você diria para quem está passando pelo que você passou, com medo de encarar isso tudo, ou mesmo que você diria para a Jéssica lá atrás, sentindo tudo que ela sentia, qual o recado que hoje você daria para a Jéssica? Vai com medo mesmo. Lá no portal. A gente chega, ó, vai. Tipo, vai com medo mesmo, porque você não sabe a dimensão, a proporção do que pode te beneficiar lá na frente. Vai com medo mesmo. Você vai ver lá dentro que vai transformar. Você vai olhar para a pessoa assim, nossa, vou olhar cocô nada, eu vou. É isso, eu acho. Não é brinquedo, né? Mas quando você fala, depois Não, vai ser bom, é garantido, tá? não, total. Eu tô falando, eu sou prova viva e assim, acabou o curso, mas o curso não sai mais de você, né? A essência do portal As Madalenas, o último dia de aula eu senti no meu coração que eu tinha que mandar rosas para Dani. Foi. Eu senti no meu coração, eu falei, não é possível, eu preciso mandar flores para ela. E aí a gente também teve mais essa percepção, né, Dani? Eu sem Você a foi gente a que recebeu a eu vi que as informação. rosas ali tinham conexão com o portal, elas não tinham se apresentado ainda. Se você não sabe, as rosas dentro do portal, ela faz uma cirurgia espiritual em você, ela reprograma toda a sua parte emocional e mental, porque ela vai trabalhar uma cirurgia no DNA espiritual, tá? A equipe espiritual que sustenta todo o portal, veio Maria Madalena, veio Mestranada, veio Jesus, porque a gente trabalha com o amor crístico maior, a maior fonte de amor aí universal para nós. E tem uma equipe enorme dentro do portal sustentando. Muito, Porque eu muito. aqui, eu brinco, eu sou a tarefeira. Eu estou representando o portal em terra. Mas lá em cima, eu sou São só a eles. tarefeira aqui, gente. O negócio fica para eles lá de cima. E aí a Jéssica viu que precisava mandar as rosas. E isso foi, inclusive, um sinal para a gente ver que tinha coisa a mais já chegando, né? Aí já começou a desapontar né, outros conhecimentos, né, e o portal foi crescendo, né, foi reverberando cada vez mais, foi ficando. Mais Tá lindo, eu sou eficaz. suspeita. Eu sou suspeita, né, porque eu sou Eu sou do portal, não tem como, né? Sou puxa-saco da Dani. Então, Tem mas as nem Madalenas, as primeiras que fizeram o curso, todas terminaram o curso, muito. todas participaram. Obviamente, algumas seguiram a jornada independentes e está tudo bem, né? Se beneficiaram pelo Óbvio. tempo que era necessário. Mas eu vou dizer que Sim, a maioria continua
firme e acessando, forte. fazendo e dentro do grupo ativas, né? Flávia, Sidoca, Aninha, você. Então, assim, a Mari, a Mi, todas, Sim, né? E é um grupo que vai se consolidando, né? A turma 2 vai entrar agora e vai somar mais reforços. muito Isso, mais. e é o grupo assim, ó, muita sinergia. Eu amei ver isso entre todas, né? Porque aí Sim, depende de vocês também, não é uma coisa que depende de mim. Olha lá, Aninha, Sidoca, a Ana Carol, que é, vai entrar na turma nova agora, que já se inscreveu. seja bem-vinda, Madalena. Mais uma aí para florescer. Mas olha, né, com o portal, assim, as meninas, e por mais que né, o primeiro grupo, né, ainda continua, a gente tem a visualização de todas as Madalenas no campo espiritual. É. Elas continuam lá, reverberando força, né? O Então, nível assim, espiritual tá elas, lá. Sim. nível espiritual, todas estão, até arrepia, estão todas lá, Então continuando, é o que a gente né, o fala, que sinta no coração, né? Tem uma turma 2 que ter. está se formando, né? Quis trazer muito exemplo da Jéssica aqui, porque o portal ele é muito focado na inclusão, na integração. Então, se você não se sente pertencente, se você se sente rejeitada, se você se sente sozinha, desamparada, Exclusão. fragilizada emocionalmente, o portal é para você, porque vai trabalhar exatamente essas dores. As alunas relatam, eu posso estar passando por um problema. A Aninha aqui realmente, ela colocou, Dani, eu passei, inclusive por cirurgia com a minha cachorrinha, tudo, mas eu estava calma, eu estava centrada para lidar com aquela situação. Então, assim, É o você dia a tem dia, né? aquele suporte, aquela sustentação emocional que a gente precisa para vivenciar a vida, porque a vida vai ter altos e baixos. A gente precisa ter resiliência para passar pelos de baixo, porque vai continuar existindo. Ninguém está Vai. dizendo que você não vai ter problemas ou não vai ter desafios, mas você vai conseguir lidar de outra maneira, sem entrar em desespero e não mais se sentindo sozinha. É justamente para se sentir pertencente e traz muito equilíbrio emocional. Te coloca de volta no eixo de quem você é. Então, o link É do sua meu alma. tá lá todos os detalhes do que é trabalhado. Ele é um processo de cura, de autocura para você, para sua casa, para os seus animais, Tudo. para os seus relacionamentos, para tudo que você sentir que precisa de ajuda. Muito focado a partir de você. Então, à medida que você sente que você consegue expandir, pode expandir isso, você está pronta para entrar no portal. O E eu link cuidar de a você, né, inscrição Dani? é até amanhã, tá? Porque a turma começa todas juntas na terça-feira, tá bom? Se alguém tiver Né, o se alguma olhar. dúvida, né, quiser perguntar alguma coisa, me manda um É, direct que eu posso esclarecer sem problema nenhum. Jéssica, Dani, estamos nessa aqui há quase quesito, 1h30 falando, né? se deixar, se a Vai. gente continuar falando sobre as reverberações do portal, que acontece todos os dias, ixi, Você quer pontuar alguma vai. coisa a mais do portal que você não tenha falado? Ai, tanta coisa, né? Eu acho que a gente, assim, é o que eu falo, vai com medo mesmo, porque só tem, pra mim, assim, foi o que eu falei, é minha fortaleza, e as respostas vêm muito mais rápidas, você sente elas muito mais rápidas no seu coração, né? Você Para tomada de começa a ter decisão, né? uma percepção, assim, e as coisas fluem de uma forma que você se assusta, né? Você Você que eu fala, diga nossa. agora com uma mudança agora de cidade, inclusive. É, mas então assim, só vai. Quem ainda tá com dúvida, vai com medo mesmo. Que olha, lá no pôr do sol vai ser enorme, vai ser muito bonito. A Com certeza. reverberação, a sua expansão vai ser
maravilhosa. Só tenho a agradecer. E Só. eu te agradeço muito pela disponibilidade de vir aqui contar a sua história. A Imagina. gente sabe que exposição não é fácil. Te agradeço pela caminhada, honro sua caminhada muito. E, assim como todas as Madalenas, você também mora no meu Também. coração. Gratidão por existir na minha realidade, Ah, por fazer parte disso tudo. E eu fico muito feliz de chamar você de amiga, de irmã de alma. ah. Eu amo, adoro, estamos aqui. Que as novas Madalenas reverberem ainda mais esse ciclo de luz, que a gente consiga atingir cada vez mais o universo. E você sabe, eu sou suspeita de falar de você. Coraçãozinho. Eu amo muito, Eu você também. sabe disso, então acho que agora Correu é só pela agradecer. Só, vai com medo. gratidão. Um beijão para todas vocês que estavam aqui nos assistindo. Beijão, A meninas. casa aqui é de vocês também, tá? Sinta-se pertencente a este espaço, porque eu não aceito que você se sinta diferente. Aqui a casa é sua Não, também. Eu deixo um beijo no muito. coração de cada uma. Beijão no seu, Jé. Fica com Deus. Beijo, Beijão para meninas. todas as Obrigada. mães. Beijão. Gratidão. Beijo.